Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do Política que Interessa, um episódio que, à semelhança do último, vai continuar focado na política nacional, com notícias acerca do Orçamento de Estado e duas sessões plenárias bastante atribuladas que ocorreram esta semana no Parlamento Português. Venham comigo. António Costa vai ser distinguido com o Prémio da Paz atribuído pela Unesco, um prémio que já esteve em mãos de figuras como Nelson Mandela e Jimmy Carter. A Unesco elogiou o trabalho de António Costa na promoção do diálogo e do multilateralismo, especialmente no tempo em que considerou de grandes desafios globais. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou também o prémio, afirmando que é uma enorme honra para Portugal. Nas redes sociais, o atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro também reconheceu o excelente trabalho de António Costa, destacando o seu contributo para a paz e a cooperação internacional. O valor deste mesmo prémio é de cerca de 150 mil dólares e a data de entrega será anunciada em breve. André Ventura, líder do Chega, anunciou que o partido votará contra o Orçamento de Estado para 2025. Segundo Ventura, o documento não faz justiça aos trabalhadores e promete alívios no IRS que serão compensados por aumento nos impostos nos combustíveis. Para ele, o orçamento dá com uma mão e tira com outra. E Ventura conseguiu ir ainda mais longe ao afirmar que este orçamento é um reflexo das políticas falhadas do governo que tenta agradar a todos, mas acaba por prejudicar sempre os contribuintes com rendimentos mais baixos. O líder André Ventura apontou também que os cortes na despesa pública anunciados pelo governo anteriormente são insuficientes e que a carga fiscal continua a ser insuportável para a classe média e para os empresários. O Chega critica ainda o que considera ser uma traição do governo aos eleitores de direita, gozando de negociar mais com o Partido Socialista do que defender os seus interesses. Ventura também afirmou que o primeiro-ministro Luís Montenegro lhe ofereceu um cargo no governo, algo que foi desmentido por Montenegro. Isto foi algo que nós falámos no episódio passado. Sendo assim, o Chega manterá a sua posição contra o Orçamento de Estado do próximo ano, criticando duramente a política fiscal do governo e prometendo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o orçamento não seja aprovado no Parlamento Português. Pedro Nuno Santos, líder do PS, decidiu propor a abstenção do partido na votação do Orçamento de Estado para 2025. Esta decisão evita assim uma crise política, já que a rejeição do orçamento poderia levar a novas eleições legislativas. Embora o PS discorde de alguns pontos do orçamento, como cortes das prestações sociais e aumentos mais baixos nos salários da função pública, Pedro Nuno Santos argumenta que o cenário das eleições antecipadas seria prejudicial para o país, que já está a enfrentar uma instabilidade económica e desafios muito grandes a nível internacional. O líder socialista sublinhou que a abstenção não significa apoio ao governo, mas sim uma estratégia para conseguir evitar uma crise política maior. Explicou ainda que o PS continuará a defender as suas propostas, como a redução do IVA em produtos essenciais e o aumento mais expressivo das pensões, mas que estas lutas devem ser feitas de forma responsável e sem precipitar uma situação de ingovernabilidade. Com esta abstenção, o PS mantém a liberdade de criticar o governo enquanto evita uma crise política, obviamente, a curto prazo. A decisão foi bem recebida por alguns membros do partido que consideram que é a postura mais sensata tendo em conta todo este atual cenário político, mas também foi criticada por outros que defendem que o PS deveria ter uma posição mais firme contra o governo de Luís Montenegro, especialmente num orçamento que dizem consideram injusto para as classes mais vulneráveis. A Iniciativa Liberal apresentou uma proposta no Parlamento a favor do reconhecimento de Edmundo González como o legítimo presidente da Venezuela num debate que envolveu vários partidos. Rui Rocha, líder do partido, argumentou que Portugal deve apoiar a liberdade e a democracia na Venezuela, onde a população, como sabemos, enfrenta repressão sob o regime de Nicolás Maduro. Outros partidos, como o PSD e o Chega, apoiaram a proposta da IEL, enquanto o PS e o Bloco mostraram mais cautelosos, defendendo que a comunidade internacional deve ter cuidado em reconhecer imediatamente novos líderes. O PCP, por sua vez, defendeu a legitimidade do governo de Maduro, apelando ao fim das sanções económicas contra a Venezuela. O debate gerou discussões bastante acaloradas, mas foi uma proposta importante da IEL que traz um passo importante para trazer a crise política venezuelana para a agenda nacional. O conflito no Médio Oriente minou o debate preparatório para o Conselho Europeu realizado esta semana no Parlamento. A esquerda pressionou o governo a reconhecer imediatamente o Estado da Palestina, enquanto a direita defendeu o apoio mais firme a Israel. O primeiro-ministro defendeu uma solução diplomática baseada no reconhecimento de dois Estados, enquanto a oposição apelou ao cessar-fogo imediato sem tomar partido claro. Montenegro destacou ainda que o governo tem mantido uma
posição equilibrada acerca da migração, enquanto o Chega criticou fortemente o que considera ser uma política socialista disfarçada, alertando para o crescimento do radicalismo islâmico na Europa. No entanto, o debate mostrou que a posição de Portugal continua a seguir as linhas de consenso dos governos anteriores, sem grandes alterações na sua política externa em relação ao Médio Oriente. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Agradecer por estarem desse lado e relembrar que este mesmo está disponível em formato podcast nas plataformas habituais. Sigam-me na minha página de Instagram. Para a semana voltamos a encontrar à mesma hora. Até lá.